Todo domingo você ouve a mesma coisa, o Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos e você dá. Mês após mês, ano após ano, você continua pobre. E por que isso? Porque te ensinaram errado sobre o dízimo. E hoje eu vou te mostrar o que a Torá realmente diz sobre dízimo. E você vai descobrir que te venderam uma mentira que te mantém pobre até hoje. Meu nome é Robson Alves, eu sou especialista em sabedoria hebraica aplicada à prosperidade. E neste canal você descobre princípios milenares da Bíblia hebraica que transformam a tua vida financeira e espiritual para sempre. E eu sei que esse vídeo pode gerar polêmica, mas alguém precisa falar a verdade. Então vamos lá. Vamos começar pelo versículo que você mais ouve. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Esse é o versículo que eles usam para te convencer a dar o dízimo, certo? Mas é que tem um problema gigante aqui. Um problema que ninguém te conta. Primeiro, para quem é que Deus está falando em Malaquias? Então vamos fazer o seguinte, pega a tua Bíblia aí, vai lá no capítulo 1, no versículo 6, Deus está falando com os sacerdotes, com os levitas, com os líderes do templo. Malaquias 1,6 diz, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Deus está repreendendo os sacerdotes e não o povo. Ele está repreendendo os líderes. Agora continua em Malaquias 2:1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. E em Malaquias 3:9, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Quem é que estava roubando? Os sacerdotes. Eles não estavam usando para sustentar o templo e nem os necessitados, como era o propósito. Então, Malaquias 3:10 não é um mandamento para você. Presta atenção nisso. É uma repreensão aos líderes que estavam roubando o dízimo. E isso aqui muda tudo. O segundo problema. O que era o dízimo na Torá? Dízimo, em hebraico, é maser, que significa literalmente 10%. Mas dízimo do quê? Lá em Levítico 27:30 diz, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então, meus queridões, dízimo era de produtos da terra, grãos, frutos, gado, azeite, vinho, alimentos. Não era dinheiro, era alimento. E por quê? Porque o dízimo tinha um propósito específico. Números 18:21 explica com detalhes. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. O dízimo, meus queridões, era para sustentar os levitas. E por quê? Porque os levitas não tinham terra. Eles serviam no templo em tempo integral. Então, o dízimo era o sustento deles. Mas não era só isso. Lá em Deuteronômio 14, 28 e 29 explica outro propósito. Ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherá na tua cidade. Então virá o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e se fartarão. O dízimo também era para alimentar os necessitados, órfãos, viúvas, estrangeiros. Então o dízimo na Torá tinha 2 propósitos: sustentar os levitas, que serviam no templo, e alimentar os necessitados. Agora, me responde uma coisa. Existe templo hoje? Não, porque ele foi destruído. Existem levitas servindo no templo? Não, porque se o templo foi destruído, não existe levita. Então, por que você ainda dá dízimo? Aqui vem o terceiro problema, e é aqui onde a coisa fica interessante. A maioria dos cristãos, pastores, diz que não precisa mais seguir a lei de Moisés, que estão na graça e que a lei foi abolida. Mas aí, todo domingo, mandam você dar o dízimo, que vem da onde? Da lei de Moisés, de Levítico, de Números, de Deuteronômio. Espera aí, a lei foi abolida ou não foi? Se foi abolida, por que esse mandamento em específico continua obrigatório? E mais interessante ainda, por que escolheram justamente o mandamento que tira dinheiro de você para continuar válido?
Não é estranho? De todas as leis da Torá, a única que mantém é a que enche o bolso da igreja. Isso não é sinceridade, isso é manipulação. Quarto problema. Para onde é que vai o dízimo de hoje? Na Torá, o dízimo ia para sustentar os levitas, que não tinham outra fonte de renda, alimentar os órfãos, viúvas e estrangeiros. Agora, hoje, o dízimo de você vai para onde? Vai para o salário do pastor, que muitas vezes tem até carro importado, casa de luxo, vai para construir templos gigantes, vai para manter a estrutura da igreja, para programas de TV, e às vezes você nem sabe para onde vai. Isso não é propósito do dízimo segundo a Torá. Agora, o quinto problema. Você está sendo roubado. Malaquias 3,8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Esse versículo é usado para te fazer sentir culpado se você não der o dízimo. Mas olha o contexto de novo. Quem estava roubando? Os sacerdotes. Eles pegavam o dízimo, que era para alimentar os pobres, e desviavam. Hoje, acontece a mesma coisa. Muitos líderes pegam o dízimo, constroem impérios pessoais, enquanto o povo continua passando necessidade. Isso é roubar a Deus. Agora, olha o que a Torá realmente ensina sobre dar. Lá em Deuteronômio 15:10 diz: livremente lhe darás e não será maligno o teu coração quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra. A Torá ensina a dar com o coração, não por obrigação, não por medo, não porque um versículo foi usado fora do contexto. Provérbios 11, 24 e 25 diz: ao que distribui mais se lhe acrescenta. Ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. A alma generosa prosperará e quem atende também será atendido. Generosidade traz prosperidade, mas generosidade é diferente de dízimo obrigatório. Provérbios 19:17 diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. A ele lhe pagará o seu benefício. Dar aos pobres, meus queridões, é emprestar a Deus. Isso sim é bíblico. Então, qual é a verdade sobre dar segundo a Torá? Primeiro, dê com o coração e não por obrigação. Segundo, dê para os necessitados, órfãos, viúvas, pobres. Esse era o propósito do dízimo. Terceiro, não deixe líderes manipularem você com versículos fora do contexto. Quarto, se você quer dar para uma igreja ou um ministério, dê porque você quer. Não porque te disseram que Deus vai te amaldiçoar se você não der. Deus é dono de tudo e ele não precisa dos seus 10%, mas os pobres precisam. E é para eles que você deveria estar dando. Agora, eu vou te falar uma verdade dura, que muitas pessoas estão pobres porque elas continuam dando dízimo. Como assim, Robson? Porque vocês dão 10% do salário miserável que vocês ganham e ficam sem dinheiro para investir em vocês mesmos, para estudar, para empreender, para construir algo. Vocês dão e continuam pobres, porque ninguém ensinou vocês a construir riqueza. O pastor fica rico, a igreja fica rica, mas você continua pobre. Isso não é bíblico. E a Torá ensina você a prosperar. Deuteronômio 8:18. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir riquezas. Deus quer que você adquira riquezas, não que você dê tudo e fique pobre. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Conseguiu entender? Bênção de Deus te enriquece, não te empobrece. Se você continua dando dízimo e ficando cada vez mais pobre, tem algo errado aí. Ou você está dando para o lugar errado, ou te ensinaram errado sobre prosperidade. Então, o que você deve fazer? Anota. Primeiro, estude a Torá por você mesmo. Não aceite tudo que te falam. Confere no texto original. Segundo, se você quer dar, dê a quem realmente precisa. Dê para os pobres, ajude ali os órfãos, as viúvas, ajude pessoas que estão passando realmente necessidade. Terceiro, invista em você, tá? Conhecimento, em habilidades, em construir algo. Isso é sabedoria bíblica. Quarto, não se deixe manipular por medo ou por culpa. Deus não vai te amaldiçoar porque você não está dando dízimo. Isso é mentira. E olha, eu sei que isso pode gerar polêmica e eu sei que muita gente vai discordar, mas alguém precisa falar a verdade. O dízimo da Torá tinha um propósito específico: sustentar levitas e alimentar os necessitados.
Esse propósito não é cumprido pela maioria das igrejas hoje. Então, se você quer honrar o princípio do dízimo, faça o que a Torá mandava: alimente os pobres. Se isso faz sentido para você, faz o seguinte: se inscreve aqui no meu canal, ativa o sino das notificações e no próximo vídeo eu vou te mostrar como é que Abraão prosperou e o que você pode aprender com ele. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Shalom.